No episódio anterior, nós falamos sobre impactos negativos que a falta de planejamento causa na prática em relação à preservação de nossas riquezas culturais e ambientais, nos recursos públicos e, consequentemente, no desenvolvimento do país. Hoje, vamos mostrar que existem caminhos possíveis para alinhar a execução de grandes obras com a preservação socioambiental. Eu sou Cláudio Oliveira, jornalista e assistente da Secretaria Executiva do GT Infra, e converso com Adriana Ramos, especialista em políticas ambientais e secretária executiva do Instituto Socioambiental, o ISA. É um prazer ter você aqui, Adriana. Muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Cláudio. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. A gente fala muito sobre os problemas que a falta de critérios técnicos e de boas práticas traz. E discutimos sobre obras que estão em pauta e são duramente criticadas pelos danos socioambientais. Olhando para a Amazônia, temos tristes exemplos. A hidrelétrica de Belo Monte é um deles. Você acompanhou bem de perto, né? Verdade. E Belo Monte realmente chama muita atenção porque um projeto que foi planejado décadas antes de ser executado, né? E que, apesar de constar os planos de sucessivos governos, não foi capaz de prover, né, o trabalho necessário de preparação para a redução dos impactos. Embora que, acho que pela dimensão da obra e pela inadequação dela à região onde foi pensada, talvez isso fosse impossível, mas, de qualquer maneira, chama a atenção o fato de que, sabendo da intenção, por exemplo, de realizar uma obra de barramento de um grande rio, como o Rio Xingu, né, as margens de um município como Altamira, nunca tenha sido pensado, por exemplo, garantir o saneamento básico do município antes mesmo da obra ser planejada. Então, esse é um bom exemplo de como o planejamento de obras ele é muito setorial, no sentido de que ele não consegue olhar sequer para a realidade regional onde essas obras vão ser implementadas e acabam gerando muito mais impactos do que seria desejável. Como a gente fala aqui, que o pessoal planeja as obras em Marte, não existe ninguém, está tudo certo, é só passar o trator, né? Exatamente. É como se você estivesse planejando uma obra que pudesse ser executada em qualquer lugar. Não faz diferença o ambiente onde ela está sendo planejada. Sim. Adriana, antes da gente falar dessa experiência que tem chamado a atenção pela inclusão, né, pelo debate mais amplo com a sociedade, me parece que o Arco Norte, de novo, apareceu na mídia e voltou a ser pauta, né, e vocês também acompanham isso muito de perto, né? Infelizmente, esses projetos que são pensados numa certa lógica de desenvolvimento há décadas atrás, né, não têm sido revistos à luz de tudo que se conhece hoje da importância da Amazônia, da importância da gente manter essa grande área extensa de floresta tropical para o Brasil e para o mundo, e também não se repensam à luz do que seria o desenvolvimento adequado para uma região como a Amazônia, né? Então, a gente está requentando projetos antigos, que são projetos que têm seus lobbies muito próprios, né, de alguns setores, e que acabam drenando uma energia, né, de ambientalistas, de lideranças, de outros setores do próprio setor público, como a própria área ambiental, para lidar com ideias que muitas vezes vêm com equívocos de origem, porque não são capazes de se repensar à luz dos novos tempos, de novas economias, de novas formas de ocupação do território. Sim, e das mudanças climáticas, né, Adriana? Como é que a gente olha para isso tudo sem pensar nas secas drásticas que tivemos, extremas, né, na Amazônia, em tão curto espaço de tempo, né? Sem dúvida, sem contar você seguir pensando, por exemplo, transporte com base no modal de rodoviário, né, que está muito mais relacionado a emissões de gases de efeito estufa do que a outras formas de transporte. Então, infelizmente, essa ideia de retomar projetos antigos, ela acaba sendo mais complicada porque ela não dá um espaço para que a gente repense a infraestrutura
na perspectiva do futuro que a gente quer ter, das necessidades atuais, mas principalmente, né, das necessidades de transformação, da chamada transição, né, ecológica, que lamentavelmente fica muito no discurso, e quando vem os projetos, a gente vê que está faltando ali essa perspectiva da transição está melhor contemplada. A gente pode pensar aí no governo federal, no PLANT, né, o Plano de Transição Ecológica, né, que realmente ainda está lindo no papel apenas, né, mas, assim, a gente podia falar de problemas infinitamente quase, porque, olha, tem muitos, né, mas a gente queria trazer uma ação que o ISA acompanhou muito de perto, desde, se eu não me engano, 2014, eu estava dando uma olhada. Aliás, se você que está em casa, está nos ouvindo, onde quer que esteja, se quiser conhecer mais desse projeto especificamente, entra lá no Xingu Mais, que você vai ter todo o histórico de um trabalho de resistência, mas também não só resistência, como propositura, né? Caminhos possíveis. Eu estou falando da BR-242, que vem da Bahia, atravessa o estado baiano, atravessa Tocantins, Goiás, né, e Mato Grosso. É uma rodovia horizontal, por dizer assim, né, no Brasil, oeste-leste, leste-oeste, e atravessa o Parque do Xingu. E aí, quando chegou no Parque do Xingu, nós tivemos algumas questões, né, Adriana, que eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse embate inicial e como ele tem caminhado para o entendimento, né? Bom, a BR-242, ela na verdade tem um traçado que passa ao sul do parque, né? Ela não chega a atravessar diretamente o parque, até porque isso traria mais complicações do ponto de vista das formalidades desse processo, tendo em vista que as terras indígenas têm, né, um tipo de proteção especial, no qual obras como essas dependeriam, né, digamos, de outro tipo de autorização. Mas, nesse caso, a obra passa em cima de uma região que é considerada uma região sagrada, tradicional, né, dos povos indígenas do Xingu. E esse traçado, ele foi um traçado apresentado, a proposta original do traçado apresentado pelos órgãos públicos, sem considerar essa realidade, principalmente de patrimônio imaterial, né, da presença de cemitérios e de outras regiões sensíveis naquela área. Desde muito tempo, o ISA vem trabalhando há muitas décadas junto às populações indígenas do Xingu, em apoio principalmente à Associação Terra Indígena do Xingu, no desenvolvimento dos seus projetos. E tem sido uma estratégia nossa, nessa perspectiva da resistência dos territórios indígenas, considerando que eles são territórios de extrema importância para a conservação, para a regulação climática e do ponto de vista cultural, né, que são territórios onde a gente deve permitir e garantir as condições para que as populações indígenas tenham a sua reprodução física e cultural de acordo com seus usos, costumes e tradições, como determina a Constituição. Então, o ISA vem apoiando seus parceiros indígenas no desenvolvimento de estratégias e de ferramentas que garantam que essas comunidades possam exercer os seus direitos sobre o território. E estão, né, nessa perspectiva o desenvolvimento dos planos de gestão dos territórios e o desenvolvimento dos protocolos de consulta, né, com base no que diz a Convenção 69 da OIT, que é uma convenção que assegura a povos indígenas e tribais o direito de serem consultados em caso de qualquer tipo de intervenção, seja de uma política pública, seja de uma obra de infraestrutura, um projeto, que vá afetar os seus territórios e os seus usos, costumes e tradições. Então, o desenvolvimento de protocolos de consulta são uma forma de você orientar os empreendedores, né, no caso, no Brasil, o poder público que autoriza a execução e planeja obras de infraestrutura dessa magnitude, em como ele deve conversar com os povos indígenas para efetivar essa consulta. Porque cada povo, cada sociedade se organiza de uma maneira. Tem lideranças definidas por eles mesmos, tem uma organização social de atribuições dentro da sociedade, que cada povo vai ter a sua. É interessante, Adriana, só para eu pontuar isso que é interessante, porque assim,
como é que a Inglaterra se organiza? Né? Você tem um monarca, você tem um parlamento e um primeiro-ministro. O Brasil tem um congresso, tem um presidente e tal. O povo chavante pensa de um jeito, o povo Enauê de outro, o povo Bororo de outro. Quer dizer, as decisões têm uma forma própria de ser tomada. Então não adianta você ir lá e pegar meia dúzia de pessoas que às vezes não têm a representatividade de toda a nação indígena, né, de todo aquele povo, e dizer, olha, foi consultado. Na verdade, esse processo é o que você está explicando para a gente. Quer dizer, o protocolo de consulta é construído junto com os indígenas para que eles apontem, olha, para conversar com a gente, para a gente tomar uma decisão, funciona com esses critérios. É mais ou menos isso mesmo, né? Exatamente. No protocolo de consulta, os próprios indígenas vão dizer como que aquela comunidade deve ser consultada. Que pessoas devem participar? É possível fazer essa consulta na língua portuguesa? Ou você tem uma maioria da população, por exemplo, que não fala português e que, portanto, precisa ser consultada na sua língua de origem, né? Essas consultas elas devem acontecer com reuniões com todo mundo ou elas devem acontecer de forma escalonada, por exemplo, com cada grupo de uma certa maneira? São consultas que vão acontecer e que vai levar um mês, um ano, ou são consultas que podem ser feitas em poucos dias? Isso tudo vai ser definido no protocolo a partir da realidade daquela comunidade, de como ela se organiza. Então, o protocolo de consulta, ele é um instrumento importante porque a gente sabe que quando se fala de consulta, muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no projeto que elas querem aprovar, elas querem chegar na comunidade e a primeira pessoa com quem elas conseguirem conversar, elas querem, por exemplo, que possa, né, resolver o problema delas. E na antropologia tem esse dito, né, certamente foi enunciado por alguém que eu não vou saber citar, de que normalmente o seu interlocutor e o seu informante não é aquela pessoa que se apresenta para você como, né, uma pessoa mais disponível para isso. Da mesma maneira como você vai fazer uma consulta, né, ou você vai desenvolver uma iniciativa com populações indígenas, não é o fato de você chegar lá e ter uma primeira pessoa que te recebe, com quem você consegue conversar, que significa que aquela pessoa é a pessoa legitimamente reconhecida pela comunidade, né, para te dar acesso, para te dar informações, de tal forma que você possa considerar que você está conversando com a comunidade como um todo. Então, o protocolo de consulta ele ajuda a orientar com quem conversar, como conversar, em que tempo, de que maneira, né? Ele é um instrumento extremamente importante. Olhando aqui, Adriano, no Xingu Mais, né, xingumais.org.br, a gente tem um cronograma no tempo, como que foi cada ação, né, 2017, 18, 19, 20, até 24, né? E eu queria que você falasse assim para a gente, em que medida essa ação da 242 ouviu esse protocolo de consulta, houve alguma alteração no processo, seja no licenciamento, seja no traçado da obra, enfim. Por que a gente olha para isso com bons olhos, né? E por que isso é interessante do ponto de vista dessa tecnologia, vamos dizer assim, de planejamento social, inclusive participativo? Bom, o projeto original da estrada, obviamente, não olhou muito para isso, né? Então, foi necessário que os próprios indígenas, articulados no âmbito da Associação Terra Indígena do Xingu, e nessa articulação mais ampla, que é uma rede Xingu Mais, né, que reúne organizações que atuam na bacia do Xingu de diferentes regiões, começaram a avaliar, né, os riscos do estabelecimento da estrada e da obra da forma como estava proposta, ao mesmo tempo que os indígenas começaram a discutir entre eles alternativas para esse traçado. E foi preciso levar esse debate, inclusive por meio de audiências públicas no Congresso Nacional, para que os indígenas pudessem demonstrar essa disponibilidade, né, e essa intenção de discutir esse projeto. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura de planejamento, de implementação de obras no Brasil que respeita essa etapa do processo de consulta, né? Isso não é uma coisa que tenha acontecido, digamos assim, no processo protocolar.
Tem sido uma conquista dos povos e comunidades tradicionais que, quando identificam uma situação problemática próxima do seu território, né, afetando o seu território, vão buscar esse diálogo. Então, teve que haver um esforço, né, da parte dos indígenas para se fazer ouvir e propor, então, uma agenda de aplicação do protocolo de consulta para que a conversa, né, com eles fosse uma conversa, digamos, mais justa, mais equânime, com base no que dizia o protocolo de consulta. E aí, na medida em que se conseguiu identificar que a aplicação do protocolo de consulta era o caminho para estabelecer esse diálogo, isso permitiu que os indígenas trouxessem as suas preocupações, e não só as suas preocupações, as suas propostas. Porque eles, como conhecedores do território, né, também tinham propostas a fazer com relação ao território, com relação ao traçado da estrada. E foi esse diálogo, né, estabelecido a partir dessa regra previamente definida, que é o protocolo, que permitiu que se chegasse a uma proposta que foi considerada viável também do ponto de vista do interesse, né, do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Esse exemplo, eu acho que ele mostra que uma coisa que a nossa democracia sabe, né, o nosso modo de operação sabe, a nossa diplomacia sabe, que quando você consegue, né, estabelecer a partir de um objetivo comum, que era garantir a estrada, mas garantir que não houvesse impactos negativos demasiados, né, desnecessários, você consegue chegar a uma solução. Né? Então, essa construção, que é uma conquista, porque ela é feita a partir de um esforço de pressão também, já que não está dada na agenda do poder público essa oportunidade, ela também mostra que prevenir ou trazer para etapas anteriores do planejamento essa oportunidade de diálogo pode facilitar muito o processo de implementação das obras, pode diminuir muito a chamada insegurança jurídica, que é um argumento muito utilizado pelos empreendedores e pelos investidores, né, do risco de se fazer alguma coisa próximo a áreas protegidas, a terras indígenas. Então, acho que esse exemplo é um exemplo que demonstra que é possível você avançar, né, mesmo quando você parte de uma identificação de uma questão negativa, que é um impacto negativo, mas numa perspectiva de construção. Esse histórico que é possível acompanhar pelos Xingu Mais mostra que não foi uma tarefa fácil trazer o poder público para esse diálogo, né? E acho que o que a gente gostaria de ver a partir da disseminação dessa experiência como uma experiência positiva é uma disponibilidade maior do poder público de permitir esse tipo de diálogo com base nas condições adequadas já no início dos processos de planejamento das suas obras, de tal maneira que a gente não precise chegar num processo que demanda muito desgaste e para o qual, muitas vezes, as próprias comunidades não têm as melhores as condições adequadas, né, como nós tivemos no âmbito do Xingu Mais, para promover esse processo dessa maneira. O ideal seria que essa fosse uma iniciativa do poder público desde o início do planejamento de qualquer obra. Perfeito, Adriana. A gente conhece muito isso em vários aspectos, né? Castanheira, aqui nós tivemos uma obra, 10 anos de discussão, de briga, para mostrar que era um problema socioeconômico, ambiental gigantesco, né? Então, esse processo de consulta, para a gente entender melhor, inclusive, Adriana, a gente conversou com o Aweti Wara, né? Não sei se pronuncia assim, mas ele é o diretor executivo da Associação Terra Indígena do Xingu, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho a experiência dele, né, na primeira pessoa, ele que vivenciou isso, estava lá, né, presente. Eu sou Aweti de Olapiti Waura, sou do território indígena do Xingu.
Atualmente estou como diretor executivo da ATIX, a Associação Terra Indígena Xingu, que representa 16 povos diferentes. Eu particularmente acompanho esse processo de consulta desde 2019, isso porque já tinham tido outros momentos importantes em relação a esse processo, mas o momento mais importante que aconteceu nesse longo processo foi a realização de uma audiência pública em Brasília, articulada pela então deputada federal Joênia Wapichana. Na época articulou convocou uma audiência, né, convocando as autoridades, os representantes do governo federal, estadual, municipal também, de todos os interessados, de todos os envolvidos nesse processo. Foi um momento crucial desse processo para que o governo aceitasse, entrasse em acordo com os povos do Xingu para fazer consulta prévia, livre e informada em relação a esse processo. Desde então, a ATIX vem acompanhando, tem tomado a frente desse processo. E outro momento importante que aconteceu nesse processo é a realização de uma reunião grande no território do Xingu, que nós chamamos de Governança Geral do TIX, ou seja, Governança Geral do Território Indiano do Xingu, onde nós convocamos vários representantes do governo também, das empresas. Foi uma reunião muito grande, muito importante, que depois, em resultado disso, o governo aceitou, o DENIT aceitou o desvio do traçado que passaria por cima do local sagrado chamado Camuquacá, porque no projeto original passava praticamente em cima essa estrada, mas com a reivindicação dos povos do Xingu, dos caciques, o DENIT aceitou desviar em linha reta 14 quilômetros do local. Isso foi um ponto positivo dessa consulta. Outro ponto positivo que aconteceu também, que é a reivindicação dos caciques desde o princípio, é reaproveitamento das estradas existentes da Gaúcha do Norte até a cidade de Canarana. Esse é outro ponto positivo que os caciques também conseguiram influenciar na decisão do DENIT. Portanto, o processo de consulta, protocolo de consulta é um mecanismo de extrema importância para que os povos indígenas tenham participação de fato efetiva nos processos de consulta, na decisão, na tomada de decisão do governo ou qualquer outra entidade que tenha interesse de construir empreendimento ou qualquer outro tema que diz respeito aos territórios. O processo ainda não terminou, a consulta ainda não terminou, tem outros capítulos à frente ainda, nós estamos na fase de estudos ainda, do estudo do componente indígena, a primeira parte já foi realizada e terão outros capítulos ainda. Só queria ressaltar a importância desse processo, a importância do protocolo de consulta. O governo tem que nos ouvir, o governo tem que respeitar a nossa decisão, o governo tem que respeitar o nosso protocolo de consulta, que é uma orientação, que é um mecanismo muito importante para a participação dos povos indígenas nesses processos de empreendimento ou qualquer outro projeto do governo que venha afetar o nosso território. Muito obrigado. Agradecer a participação minha, contribuição nesse podcast. Bem, Adriana, assim, a gente percebe essa necessidade, de aproximar o planejamento da participação social, da participação através dos protocolos de consulta, que eles são livres, prévios e informados. Então, a informação sobre o que está em jogo, como você colocou anteriormente, é muito importante. Agora, mesmo quando a gente erra, a gente tem a aprender. O BR-163 sustentável é um aprendizado, que foi um trabalho longo,
A gente está assim, caminhando para o final do programa, mas eu queria que você deixasse assim, um recado para a gente, no sentido de como é que a gente pode aprender e quais são os caminhos, né, que a gente tem ainda, né, para aperfeiçoar, já que estamos discutindo o Plano Nacional de Logística para 2050, né? Olha, eu acho que a história da BR-63 ela é muito significativa de como o planejamento de forma mais participativa, né, e feito de forma prévia, ele pode ajudar que uma obra de infraestrutura seja efetivamente um eixo de desenvolvimento. No caso da BR-163, também uma obra que ficou anos nos planos de governo, né? Ela era tratada nos planos de governo como uma estrada que ia servir de escoamento da produção agrícola do Mato Grosso pelo Porto de Santarém. Como se os mais de 1.000 quilômetros que separam, né, a área de produção agrícola do Mato Grosso do Porto de Santarém fosse uma área só para passar a estrada para a produção vir de uma ponta a outra, como se naquela região fosse uma região onde você não precisasse pensar, né, no desenvolvimento. Exatamente. E você está falando de uma estrada, você não pode ter 1.000 quilômetros de uma estrada sem considerar o que vai acontecer nesses 1.000 quilômetros, né? Então, ela foi uma estrada realmente que ignorava a realidade regional. E essa ignorância era tão forte que ela ignorava o fato de que a pavimentação da estrada também era demandada e de interesse de outras populações que viviam nessa região com outros tipos de produção. Então, não era só a soja que saía do Mato Grosso para ir para o Porto de Santarém, mas ao longo ali você tinha assentamentos de reforma agrária, agricultura familiar, comunidades agroextrativistas, terras indígenas, né? Uma série de outras comunidades que também tinham interesse na estrada e que, portanto, também tinham o que trazer como demanda e como proposta. E no momento em que se começou a olhar para essa estrada como esse vetor de desenvolvimento, olhando principalmente para aspectos que historicamente são negligenciados, especialmente na Amazônia, como questões de segurança pública, infraestrutura de saneamento, né, atenção de saúde, educação, que, portanto, no momento que você abre uma estrada, que você está abrindo acesso àqueles territórios, isso precisa estar considerado, assim como o risco de desmatamento, já que historicamente é ao longo das rodovias pavimentadas que o desmatamento se reproduz mais. Então, esse olhar mais, digamos, holístico e sistêmico do território gerou um plano, que foi o Plano BR-163 Sustentável, que mobilizava várias políticas públicas e que, portanto, deixava de ser uma estrada para ser um eixo de desenvolvimento, né, efetivamente considerando benefícios sociais e coletivos para aquelas comunidades que estavam na região da estrada. Não apenas uma estrada que atende um setor produtivo ou uma commodity especificamente, né? Então, o Plano BR-163 Sustentável, ele demonstra que é possível fazer dessa maneira, embora ele seja uma lógica tão inversa ao que a gente está acostumado a ver, que ele acabou sendo implementado parcialmente porque os próprios empreendedores da estrada, né, acabaram se esquivando, né, do compromisso com esse plano, porque eu acredito que, lamentavelmente, infelizmente, para alguns setores econômicos do nosso país, não interessa que essa visão mais holística, mais sustentável, progrida, né? E aí, nesse sentido, um plano como esse, que transforma uma estrada que atende só um setor, num eixo de desenvolvimento para a sociedade como um todo, acaba não sendo um bom negócio para quem, na verdade, está muito mais mobilizado pela especulação imobiliária, né, pelo desmatamento ilegal. Então, esse é um... Exploração de minério e tantas outras coisas, né, Adriano? Que se aproveita da fragilidade da governança pública. Exatamente. Bom, eu quero te agradecer, assim, por mim eu ficava aqui mais 2 horas, porque sempre que eu converso com você eu aprendo um bocado, mas a gente tem que encerrar. Grato pela sua participação, realmente é muito importante. Espero que a gente consiga mais tempo para falar outras vezes, que é realmente muito, muito instrutivo. Eu gosto muito, te admiro.
Muito obrigada. É sempre uma oportunidade ótima poder falar sobre esses bons exemplos, né? Nós, ambientalistas, somos muito taxados de sermos aqueles que trazemos os problemas. Catastrofistas, né? É muito bom quando a gente tem a oportunidade de compartilhar também as soluções que a gente tem espalhado pelo mundo. Ótimo. Nós vamos continuar, na verdade, no próximo episódio, Adriana, falar sobre como pensar o investimento em infraestrutura na Amazônia, com obras para a Amazônia e não na Amazônia. E a gente vai ouvir pessoas que moram na Amazônia, que estão pensando esse novo desenvolvimento, esse paradigma diferente, né? Então, como é que a gente pensa projetos de desenvolvimento e benefício para as comunidades locais, respeitando o meio ambiente e a cultura. Muito bom. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência.